Fred passou 30 anos na marinha. Ele tinha aprenderam a navegar pelas estrelas, a ler tempo antes de chegar, e para ficar calmo quando tudo ao seu redor estava tenso. Ele achava que já tinha visto tudo que valia a pena. Vendo. Ele estava errado. Num sábado na manhã de outubro, ele e Terry estavam seguindo sua trilha habitual, os mesmos 5 milhas que eles caminhavam todos os fins de semana por 7 anos, quando seu cachorro Biscuit saiu de casa. Caminho e não voltaria. O que Fred encontrado sob as raízes de uma árvore caída aquela manhã foi algo que nenhum dos dois eles tinham alguma ideia de como lidar com isso. Não os objetos em si, mas o que havia dentro dele. Eles trouxeram para casa. Eles não contaram. Qualquer um. Durante 3 dias, Fred e Terry ficaram sentados com a decisão mais difícil de suas vidas, uma decisão que não tinha nada a ver com isso. Para fazer com o que precisavam, e tudo relacionado a quem eles eram. Se você acredita que o verdadeiro caráter se manifesta nos momentos em que ninguém está olhando, bata aquele botão de inscrição agora mesmo. Todo nesta semana, neste canal, contamos a história de histórias que comprovam isso. Agora, vamos começar. A trilha no Parque Estadual de Cedarwood tinha 5 milhas através de floresta secundária em as colinas a leste de Millbrook, Tennessee, que não era uma trilha famosa, e não era uma difícil, e não era o tipo de trilha que apareceu em caminhadas regionais guias, ou atraíram a atenção de pessoas que percorreram distâncias significativas caminhar na natureza. Era o tipo de trilha que pertencia ao seu local comunidade, usada pelas mesmas pessoas e nos mesmos dias, na familiaridade fácil de um lugar que foi reivindicado através de retorno consistente em vez de descoberto. Era uma trilha local, mantido pelos parques do condado-departamento com o orçamento modesto de um departamento de parques em um condado que tinha muitas coisas para financiar e não é ilimitado. Meios para financiá-los. O início da trilha tinha uma placa de madeira que indicava a distância e o tempo estimado e um quadro de avisos com um mapa laminado que havia se deteriorado quase ilegível. A área de estacionamento acomodava 6 carros confortavelmente. Fred e Terry Henderson havia estacionado ali todos os sábados de manhã durante 7 anos, chegando às 7h15 independentemente do tempo, que era o padrão de Fred, e que Terry havia adotado sem objeção, porque 7h15 foi quando Fred estava pronto, e Terry havia aprendido em 45 anos de casamento para identificar os padrões que valiam a pena negociar e aqueles que eram simplesmente Fred. Fred, de 72 anos, havia se aposentado dos Estados Unidos. Marinha dos Estados Unidos completa 65 anos após 30 anos de serviço que o levará a lugares que ele ainda sonhava com isso às vezes. Qualidade particular da água no Sul Pacífico, o verde específico de certas ilhas do Pacífico vistas da água, as som de um porto às 4 horas da manhã antes do início do trabalho do dia, o caminho o clima se comportou de maneira diferente em áreas abertas. Oceano do que sobre a terra, construindo-se por si só do nada para algo no espaço de horas de uma forma que o clima terrestre nunca conseguiu completamente. Ele adorava o marinha. Ele também estava pronto para deixá-la. Quando chegou a hora, que ele considerou a relação correta a se ter com um carreira. Ele havia sido oficial de navegação durante a maior parte de sua carreira, o que significava que ele havia passado 30 anos prestando muita atenção ao lugar onde ele estava e como o mundo ao seu redor estava se comportando normalmente. O hábito de atenção não desapareceu quando ele fez. O julgamento de sábado tinha sido a sugestão de Terry, oferecida da seguinte forma: ela ofereceu coisas, como informação, em vez de instrução, disponível para consideração em vez de exigir uma resposta. No primeiro ano após sua aposentadoria, ambos estavam aprendendo que o formato dos seus dias seria agora que a forma imposta por 30 anos de a marinha tinha ido embora. Fred tinha encontrado a falta de forma dos primeiros meses mais difícil do que ele esperava, o que era algo que ele não tinha esperado. Ele havia presumido a liberdade de tempo não estruturado seria ele foi recebido de forma direta e sincera, e ele tinha estado parcialmente errado. Terry entendeu isso antes dele, o que foi também não é surpresa. Ela tinha lido algum lugar onde caminhadas regulares na natureza sejam comuns.
Foi bom para a transição de uma carreira estruturada até a aposentadoria, e ela tinha mencionado isso a Fred da maneira ela mencionou coisas que queria que ele fizesse. Considere, não como uma diretiva, mas como informações oferecidas e retiradas. Fred tinha considerou isso e disse o seguinte: no sábado, ele pensou que uma caminhada seria uma boa ideia. Eles estavam indo todos os anos. Desde sábado, sem exceção, exceto nas semanas em que o gelo fazia trilha perigosa, e as semanas quando a doença havia mantido um ou ambos afastados. Lar. Ao longo das estações do Tennessee, o lama do início da primavera, quando a trilha estava macio sob os pés e a floresta estava fazendo seus primeiros gestos hesitantes em direção a verde. O calor do verão quando eles começou mais cedo e terminou antes do pior de tudo é a beleza peculiar de as colinas de outubro, quando a madeira dura copa das árvores girou e a trilha se tornou algo que te interrompeu no meio do passo para olhar, com a companhia constante de pessoas que passaram décadas. Aprender a se sentir confortável em cada um presença do outro e na presença um do outro silêncio. Eles conversaram na trilha, mas não continuamente. Havia longos trechos onde eles caminhavam sem falando, Fred observando a floresta com a atenção observadora de alguém. Terry foi treinado para interpretar ambientes. Observando as plantas e os pássaros e as mudanças sazonais na paisagem com o interesse de alguém que tem sempre prestei atenção ao crescimento das coisas. O silêncio entre eles era fácil. Silêncio de pessoas que não têm nada a provar uns aos outros, e quem passou tempo suficiente juntos para compartilhar a tranquilidade parece ser uma forma própria de comunicação. Biscoito havia se juntado ao ritual de sábado, há 3 anos. O filho deles, Michael, o trouxera do abrigo. Para o que foi descrito como temporário visita. O apartamento de Michael não permitia cães, e o abrigo tinha dado Michael uma janela estreita antes que Biscuit fosse e mudou para um arranjo diferente. Michael o trouxera até Fred e a casa de Terry para um fim de semana, e o fim de semana se prolongou, à maneira do cachorro. Visitas, quando o cachorro e a casa estão correspondência correta, indefinidamente. Fred ele não tinha certeza se queria ter um cachorro. Tinha se tornado segura bastante rápido. Biscoito era uma mistura de Beagle de origem incerta e certas opiniões, que tinham forte pontos de vista sobre esquilos e pontos de vista moderados sobre a maioria das outras coisas. E quem abordou a trilha de sábado com o entusiasmo concentrado de um cão que entendeu que os sábados significam algo bom. No primeiro sábado de outubro, eles chegaram às 7h15 e encontraram vaga no estacionamento. Área vazia, o que não era incomum para início de outubro, quando os caminhantes de verão tinham parou de vir e a folha espiando a temporada ainda não havia começado completamente. A manhã estava fria de uma maneira peculiar. Manhãs de outubro no Tennessee, não as frio intenso do inverno, mas o preliminar frio que lembra que o inverno está chegando sua intenção. Fred tinha sua garrafa térmica de café, a mesma garrafa térmica que ele carregava. Na trilha de sábado por 7 anos, um modelo de aço inoxidável que ele havia comprado na loja da Marinha em seu último implantação, e que havia durado mais tempo várias de suas outras aposentadorias compras pela simples virtude de sendo bem feita. Terry, de 69 anos, tinha a sua lã polar e seus bastões de caminhada, que ela começou a usar depois de uma leve lesão no joelho. Questão, e a qual ela tinha chegado considere essencial. Biscuit tinha o nariz ao chão antes que eles chegassem ao trilha, realizando seu padrão avaliação inicial da manhã condições. Eles estavam a 40 minutos de distância caminhada, no trecho da trilha que passava por uma área baixa perto de um riacho sazonal, quando a tempestade danifica apareceu. A semana anterior havia trazido uma tempestade significativa atingiu o condado. O tipo que chega em outubro com vento suficiente para fazer diferença, e as evidências era visível ao longo da trilha. Galhos abaixo, um trecho da margem do riacho com reentrância e colapso, e um grande carvalho branco que havia caído completamente, seu torrão de raízes foi impulsionado para cima pela queda, deixando uma cratera considerável no terra ao lado da trilha. Nariz de Biscoito vinham trabalhando de forma constante desde que eles entrou na área baixa, com elevado interesse de um cão que está se registrando algo específico na informação chegando do chão. Quando eles ao chegar ao carvalho caído, Biscuit partiu. Trilha. Fred ligou para ele.
Biscoito continuou na direção que havia tomado. Escolhido, movendo-se ao redor da raiz invertida bola com o propósito de um cachorro que tomou uma decisão e não vai reconsiderá-la. Biscoito, disse Terry com o tom ela usava quando queria dizer aquilo. Biscoito parou. Olhou para trás, para eles. Olhou para o espaço além da raiz bola. Ele se sentou de um jeito que comunicou sua posição claramente. Fred foram atrás dele, o que sempre fora. A abordagem de Fred a persistência de Biscuit indicações. O cão tinha um histórico de que merecia atenção. Ele se movia ao redor do torrão de raízes virado para baixo, que era substancial, com pelo menos 1,8 metros de diâmetro, o disco maciço de raízes solo compactado que o carvalho havia arrancado da terra ao cair, expondo a cavidade radicular por baixo. Ele olhou para o que havia no cavidade. Ele olhou para ela por um momento, então ele ligou para Terry. A queda da árvore havia exposto algo. Onde as raízes estavam firmemente ancoradas na terra há décadas, o chão havia sido rasgado, e em a terra dilacerada, parcialmente visível, era uma superfície que não era solo nem raiz, metal, escurecido pela idade e pelo contato com o solo, mas metal. O canto e a lateral parcial de um contêiner retangular, militar em seu perfil, o tipo de recipiente que Fred reconheceu isso após 30 anos no Marinha como o tipo projetado para manter seus conteúdos intactos sob condições que contêineres não deveriam sobreviver. Ele ficou parado olhando para aquilo por um instante. Então ele ligou para Terry. Eles levaram 40 minutos para libertá-lo, o que foi mais longo do que teria levado uma pessoa mais jovem e mais curta do que poderia ter sido escolheu alguém que não havia passado 30 anos a aprender a resolver problemas com ferramentas disponíveis. Fred tinha sua dobradeira. Faca. Ele sempre a carregava, um hábito. De 30 anos de serviço que sobreviveu à necessidade, mas ele nunca encontrou um motivo para abandonar, e eles usaram isso e suas mãos e um robusto ramo para trabalhar o container livre de solo que o havia sustentado por anos. O container era militar excedente, verde-oliva sob o solo. Um modelo Fred reconheceu de seus 30 anos na Marinha como tendo sido fabricado na década de 1970 e usado por décadas posteriormente para o transporte e armazenamento de equipamentos sensíveis, do tipo de container projetado para uso em campo condições, para situações em que o conteúdo necessário para sobreviver independentemente de o que aconteceu ao redor deles. À prova d'água, hermético quando devidamente selado, projetado para durar em condições que destruiriam na maioria dos recipientes, durou bastante. Seja o que for, Daniel Cário tinha colocado 8 coisas dentro dele. Anos atrás, ele o havia empacotado corretamente. Recipiente. O que quer que estivesse dentro dele. Tinham sido mantidos em cativeiro. Eles respiravam com dificuldade. Quando ficou livre, Fred ligou o terreno plano ao lado do carvalho caído, e eles ficaram parados olhando para aquilo. Biscoito cheirou bem e depois sentou-se ao lado, com uma expressão de satisfação. Um cachorro que completou uma tarefa. Quanto tempo? Já esteve lá? Perguntou Terry. Fred olhou para a profundidade de onde tinha venha, no sistema radicular que havia crescido em torno disso ao longo dos anos. Muito tempo, ele disse. Raízes cresceram sobre ele. Provavelmente enterrado deliberadamente. Quem enterra um container militar na floresta? Alguém. Quem queria que permanecesse enterrado, disse Fred. O recipiente tinha uma trave e uma fechadura. O cadeado era um cadeado padrão do tipo que teria sido comum em um recipiente desse tipo, e tinha enferrujado com o passar dos anos, mas não havia cedido. Fred olhou para aquilo. Devemos ir embora. Isso, disse Terry. Ligue para os guardas do parque. Sim, disse Fred. Ele não se mexeu. Eles ficou parado por mais um instante. Fred, eu sei, ele disse. Ele olhou para o container. Mais um instante. Então ele o pegou. Era pesado, mais pesado do que parecia, o que disse-lhe algo e começou a carregar de volta em direção à trilha. Terry escolheu até o final, ele não conseguiu,
e eles carregaram-no entre eles, e Biscuit caminhava ao lado deles com ares de alguém supervisionando a execução de um trabalho. Corretamente. Eles não chamaram o parque de parque. Guardas florestais. Esta não foi uma decisão que Fred conseguiu se expressar plenamente em um momento. Foi mais um instinto, o instinto específico de alguém que tem passei 30 anos lendo situações e que entendiam, sem ainda saber por quê, que essa situação exigia algo além do procedimento padrão. Ele olhou para o container por um momento, para a placa de identificação na lateral que era demais coberto de terra para ler, nas evidências que estava lá há muito tempo. Então ele pegou. Terry pegou pela outra extremidade. Eles o carregaram até o caminhão e dirigiu para casa. Mais tarde, quando Fred tentou justificar essa decisão, para ele mesmo, para Terry, e eventualmente para poucas outras pessoas, ele descobriu que a explicação não era simples. Ele não tinha decidido roubar qualquer coisa. Ele não tinha intenção de fazer nada desonesto. Ele tinha simplesmente sentido, com o instinto específico de um homem que passou 30 anos lendo situações, seja lá o que fosse nisso, o container não era da alçada da empresa. Departamento de Parques do Condado. Essa abertura no estacionamento da Cedarwood State Park entregando seu conteúdo a um guarda florestal que escreveria um relatório e definiria um processo em andamento não era o correto resposta a seja lá o que fosse isso. Ele respondeu ele ainda não sabia por que se sentia assim. Ele iria entenderemos mais tarde. Ele colocou o recipiente na garagem, na bancada onde ele fazia seus trabalhos em madeira, e ele e Terry ficou parado olhando para aquilo. A fechadura, Terry disse. Fred tinha um cortador de vergalhão no garagem. Ele cortou o cadeado. O container aberto com o som característico de um selo quebrado após anos, a suave rajada de ar de dentro, trocando com o ar do lado de fora. Eles olharam para o que havia dentro. Por um longo momento sem dizer nada. Então Fred sentou-se no banquinho ao lado do bancada de trabalho, e Terry sentou-se na velha cadeira no canto, e eles continuaram olhando para isso de suas respectivas perspectivas. Assentos, e a garagem estava muito silenciosa, exceto pelas unhas de Biscuit no concreto enquanto se acomodava no tapete perto da porta. O dinheiro estava amarrado em elásticos, cada feixe organizado com a organização específica de alguém que empacotou isto com cuidado e com tempo suficiente para fazer isso direito, quem tinha pensado no que estava fazendo e tinha feito isso com a atenção que merecido. As contas eram maiores. Denominações, que disseram algo a Fred sobre como Daniel havia reunido tudo isso. Havia muita coisa. Fred fez. Não conte com isso naquele primeiro dia. Ele não contou. Precisa. Ele conseguia ver o suficiente para entender que era mais do que ele e Terry tinha visto em qualquer lugar em 45 anos de uma vida que havia sido construída com cuidado e vivendo dentro de suas possibilidades. Mais, estimou ele, do que a soma de vários anos de sua renda combinada. Por baixo do dinheiro, em um recipiente à prova d'água. Envelope de plástico grosso, eram os documentos. Ato 3, o envelope. Fred leu os documentos na mesa da cozinha naquela noite, começando enquanto Terry estava a preparar o jantar e continuar depois que eles tinham comido. Os pratos foram empurrados para o lado, o cozinha silenciosa, exceto pelo habitual sons da casa à noite. Eles não haviam discutido esse acordo. Simplesmente se organizou sozinha, do jeito que coisas acontecem em um casamento longo quando padrões foram estabelecidos sem a decisão estava sendo tomada. Fred leu e absorveu a informação. E então explicou, e Terry ouviu. Com a atenção concentrada que ela trouxe às coisas que importavam, e acrescentou o que ele havia errado, o que era de se esperar dimensão humana das situações que Fred às vezes processado como logística antes ele as processava como situações humanas. O envelope continha 3 itens. Primeiro, havia um conjunto de documentos legais. Registros de propriedade, uma parceria comercial acordo, demonstrações financeiras. Fred tinha experiência suficiente com a papelada para ler isso com bom senso. Compreensão. Eles descreveram negócios, construção e imobiliário empresa de desenvolvimento em Nashville, e uma parceria entre 2 homens.
A documentos estabeleceram os termos do parceria e registrou vários anos da atividade financeira. O financeiro atividade nos documentos posteriores mostrou uma padrão que Fred reconheceu de seu ano gerenciando cadeias de suprimentos da Marinha como padrão de movimentação de dinheiro de maneiras que foram projetadas para não serem notadas. O segundo item era um documento manuscrito. Carta, 6 páginas, datada de 8 anos atrás, em papel branco liso que havia sido preservado pela pele oleada e pelo recipiente, legível, intacto, a tinta desbotado, mas presente. Foi escrito em mão cuidadosa de alguém que estava escrevendo para um futuro leitor desconhecido e desejado para ser compreendido claramente, sem ambiguidade, sem os atalhos que a escrita exige interação entre o escritor e o leitor. Compartilhar contexto. Isso foi escrito para um mais estranho, e foi escrito consequentemente. A carta era de um homem chamado Daniel Cário. Fred o colocou no chão. Quando ele leu o nome, ele foi para a cozinha e olhou pela janela para o quintal por um momento e então voltou, sentou-se e pegou. De novo. Ele leu 2 vezes antes de dizer qualquer coisa para Terry. Daniel Cário tinha sido sócio minoritário na construção empresa. Seu sócio sênior, um homem chamado Victor Holt, segundo Daniel, carta, vem sendo sistematicamente fraudada a empresa por 3 anos, desviando fundos por meio de uma série de transações que Daniel só havia compreendido recentemente. A forma completa de Daniel havia montado a documentação e havia percebido em reunindo, percebe-se que a fraude era substancial o suficiente para que Victor Holt tivesse as razões para preferi-lo ainda não foram descobertas. Que ia além do interesse financeiro. Daniel estava com medo. Ele escreveu isto. Claramente, sem autopiedade ou desempenho, a maneira como um homem escreve quando ele está escrevendo para constar em ata, e não para um público, com específico clareza de alguém que quer ser entendido com precisão em vez de ele era visto com simpatia. Ele tinha sido com medo por si mesmo e por sua família, e ele fez o que um homem faz quando ele tem medo e responsabilidades. Ele tinha se preparado. Ele tinha 2 filhos, uma filha chamada Claire, 17 anos na época de escrita, e um filho chamado Marcos, de 14 anos. Sua esposa se chamava Patrícia. Ele havia escrito a carta, empacotou o container e enterrou-o na floresta porque lhe era necessário que a documentação existisse. Em algum lugar que não estivesse relacionado a ele, em algum lugar que não pôde ser encontrado em um busca em sua casa ou escritório, caso algo aconteceu com ele. Algo tinha aconteceu com ele. O terceiro item do envelope continha um recorte de jornal. Colocado lá por alguém que não seja Daniel. A caligrafia no post-it. O bilhete anexado era diferente. O recorte era de um jornal de Nashville. Datado de 7 anos atrás. Empresário local Daniel Cário está desaparecido. Família o procura. Respostas. O caso, observou o artigo, tinha esfriado. Fred sentou-se na cozinha. Ele ficou na mesa por um longo tempo depois de terminar. Leitura. Terry trouxe 2 pratos e colocou-os sobre a mesa e olhou para o seu rosto. Diga-me, ela disse. Ele lhe disse. Eles não dormiram bem naquela noite. Não foi algo que nenhum dos 2 tenha dito diretamente. Eles não eram pessoas que narraram seus estados interiores um para o outro. Outros em tempo real, mas Fred estava ciente da vigília de Terry ao lado dele no maneira particular de alguém que compartilhou uma cama de 45 anos e lesse a qualidade da respiração da outra pessoa. Ele já havia lido a previsão do tempo. Ele estava deitado no escuro e ele pensou. O dinheiro estava em a garagem. Os documentos estavam na mesa da cozinha. O biscoito estava aos pés da cama, sua posição padrão sem problemas. Os fatos eram claros. O dinheiro pertencia a uma família, Patrícia Cário e seus filhos Claire e Marcos, que tinha 17 e 14 anos quando Daniel enterrou o container, e quem já estavam na faixa dos 25 anos. Daniel tinha coloquei ali para eles, caso algo acontecesse. Aconteceu com ele, e algo tinha aconteceu com ele.
O dinheiro não era legalmente, eles podem ficar com ele. Seja o que for circunstâncias de seu sepultamento, tinha sido colocado ali com uma intenção específica para pessoas específicas, e essas pessoas eram identificáveis a partir dos documentos. Os outros fatos também eram claros. De Fred, a pensão da Marinha era modesta. Adequado para a vida deles, mas sem margem. Terry trabalhou 3 dias por semana na farmácia Wilson, na Main Street, o que fornecia o suficiente para o pequeno confortos e as coparticipações médicas e o jantar fora ocasionalmente às sextas-feiras noites. O caminhão precisava de uma transmissão que custaria o que custaria. O telhado havia sido inspecionado em agosto, e o inspetor havia usado palavras como dentro de 2 anos e reparos significativos. Seu filho Michael tinha sua própria família e seus próprios obrigações, e eles nunca haviam perguntado ele por dinheiro e não tinha intenção de começar. O dinheiro na garagem mudar tudo isso removeria todo o peso disso e deixe algo acabou. Fred sabia disso. Terry e ele sabiam disso. Não haviam discutido o assunto. Diretamente porque a discussão já está acontecendo no espaço entre eles, no particular sem palavras, comunicação de 2 pessoas que compartilharam uma vida longa o suficiente para que eles saibam os cálculos um do outro sem exigindo que sejam declaradas. No primeiro dia, eles seguiram com suas rotinas. Sábado comum com foco atenção das pessoas que decidiram que as coisas comuns merecem sua presença plena. Terry trabalhou no jardim, os canteiros de final de temporada que precisavam deixando descansar antes que o frio chegasse. Sério. Fred consertou a seção de acerca dos fundos que estava na sua lista desde agosto, trabalhando através do tarde com competência metódica de um homem que faz as coisas corretamente primeira vez. Eles almoçaram juntos e assisti ao jogo da tarde e fiz o pratos de jantar lado a lado e foi para a cama no horário habitual. Nenhum dos dois mencionou a garagem. No segundo dia, num domingo, eles foram à igreja, como ele sempre ia. O mesmo banco, o mesmo. Rostos familiares, o mesmo ministro que conhecia ambos há 20 anos. Eles acompanharam a cerimônia até o fim, e Fred ouviu o sermão com a qualidade particular de escuta que acontece quando a mente está genuinamente ocupada em outro lugar. As palavras chegando e estar registrado sem estar totalmente absorvido. Ele não poderia ter resumido o sermão que se seguiu. O que ele poderia ter em resumo? Essa era a pergunta que ele havia feito. Virando-se por todo o processo, o que era a questão de que tipo de pessoas ele e Terry eram e sempre foram e pretendiam ficar. Depois, eles tiveram almoço na lanchonete onde sempre comiam almoço de domingo e Fred pediu o de sempre. E comeu a maior parte. Terry pediu como de costume, e comia menos. Poderíamos usar isso. Terry disse. Foi a primeira vez ou a primeira vez nenhum deles havia dito nada diretamente. Sim. Fred disse, ninguém sabe que isso existe. Terry disse, ninguém estava procurando por isso. Está lá há 8 anos. Sim. Fred disseram. Eles terminaram o almoço. Eles dirigiram casa. Fred foi até a garagem e ficou parado na bancada e olhou para o recipiente por um tempo e depois entrei e assisti ao noticiário. Na noite do terceiro dia, uma segunda-feira, dia de folga do Terry na farmácia, Fred estava sentada na varanda dos fundos em cadeira em que ele se sentava quando estava pensando, que Terry sabia ser a cadeira para pensando e o deixou sozinho quando ele estava lá. A noite de outubro tinha o primeiro frio de verdade da temporada. Frio que significa isso e não o frio que ainda está em análise. O último do jardim era visível na luz crepuscular. Os tomates de Terry já acabaram faz tempo. Os canteiros deixado descansar para o inverno. Terry trouxe 2 xícaras de chá e sentou-se na cadeira ao lado dele. Ela não disse nada. Depois de um tempo, Fred largou o seu caneca. Ele olhou para o jardim no luz que se esvaía. As camas que Terry havia colocado para repouso para o inverno. O solo nu que voltaria na primavera, pois sempre voltava. A cerca que ele tinha reparado na semana passada, permanecendo firme no escuro. Ele disse,
Terry, nós não encontramos esse dinheiro. Esse dinheiro encontrou o destino certo. Pessoas para devolver. Outubro à noite estava tranquila ao redor deles. Um carro passaram por ali na rua, a um quarteirão de distância. Biscuit se remexeu no tapete lá dentro. Terry ficou em silêncio por um instante. Então ela disse, eu sei. Fred olhou para ela. Ela estava olhando para o jardim, no final de estação, na escuridão além da cerca-fila. Suas mãos estavam em volta da caneca. Patrícia Carreal. Fred disse. Clara e Marcos Carreal. Eu sei. Terry disseram novamente. Eles se sentaram com o chá em A Noite de Outubro e a particular qualidade do silêncio que existe entre duas pessoas que chegaram ao mesmo local por diferentes rotas e encontre eles mesmos, como costumam fazer, em concordo. Vai ser difícil. Terry disse. Não é uma reclamação e não é um aviso. Uma declaração de fato oferecida e, sim, disse Fred. O telhado. Nós cuidaremos do telhado, Fred. Nós sempre foi assim, disse ele. Ele olhou para ela. Da maneira específica como ele a olhou. Por 45 anos. O visual que não exigir nada em troca. Isso é simplesmente o ato de ver alguém que você já escolhemos completamente. Não é mesmo? Ela olhou para ele com toda a sua plenitude. A atenção de alguém que tem sido olhando para o mesmo rosto por 45 anos e ainda o considera o mais interessante rosto disponível. Sim, ela disse. Nós sempre foi assim. Fred nunca precisou de um advogado em sua vida para tudo além dos documentos padrão. O testamento, a escritura do imóvel quando eles o compraram casa, a papelada comum de uma vida comum conduzida dentro do comum limites. Ele encontrou um dos antiquados uma maneira, que era perguntar a Margaret Briggs após o culto de domingo, se ela soubesse de algo um bom advogado em quem se possa confiar. Algo sensível. Margaret era a pessoa a quem você perguntou em Millbrook quando você informações confiáveis necessárias sobre as pessoas porque Margaret conhecia todos por 40 anos e havia formado precisão opiniões sobre todos eles. Ela lhe deu o nome de um homem que ela descreveu como honesto e discreto, que eram as duas coisas. Qualidades que Fred havia especificado. Robert Alden tinha um escritório na Rua Commerce. E de uma maneira que Fred respeitava. No primeiro encontro, ele ouviu mais do que ele falou, algo que Fred sempre fazia. Considerada a proporção correta para alguém cujo trabalho era entender os outros situações das pessoas. Fred trouxe documentos e explicou a situação com a franqueza de alguém que passou 30 anos na Marinha e tem aprendido que clareza economiza tempo. Robert ouviu tudo sem interrompendo. A trilha, os caídos árvore, biscoito, o recipiente, o dinheiro, os documentos, a carta de Daniel Carreal, o recorte de jornal de 7 anos atrás. Ele ouviu com total atenção. Fred havia notado isso em seu primeiro encontro. E que ele havia chegado a compreender que era não o desempenho, mas o método. Quando Fred ao terminar, Robert leu os documentos para ele mesmo, trabalhando neles com o mesmo silêncio concentrado. Então ele ficou quieto. Por um instante. Você entende, disse ele. Que você não tem nenhuma obrigação legal de fazer o que você está descrevendo. Entendo. Fred disse. O dinheiro foi abandonado, propriedade, legalmente falando, para um período suficiente para que o caso pudesse ser feito para sua reivindicação a isso. Eu entendo isso também. Robert olhou para ele. Mas não é por isso que você está aqui. Não, disse Fred. Não é, o Robert assentiu lentamente com a cabeça. Tudo bem, disse ele. Deixe-me explicar como fazemos isso. O processo que Robert Alden projetou foi cuidadoso e minucioso no sentido de processos projetados por pessoas que passaram suas carreiras antecipando questões que surgirão e como abordá-las eles antes que eles surjam. Ele havia feito isso. Tipo de trabalho anterior. Não exatamente isso. Gentil, mas um trabalho que exigia proteção.
Pessoas, ao mesmo tempo que protege a integridade do que estava sendo feito, e ele trouxe para isso a atenção focada de alguém que entende que os detalhes são onde as coisas dão certo ou errado. Documentação no envelope estabeleceram a origem do dinheiro e sua destinatários pretendidos com capacidade suficiente e clareza de que a transferência poderia ser estruturado como uma questão legal em vez de um presente anônimo, o que significava que poderia ser feito de forma a proteger a família Carreal e estar livre de quaisquer complicações. Sobre a origem dos fundos. Fred tinha pedido uma condição quando ele e Robert haviam discutido a estrutura de a transferência, que o nome dele e o de Terry o nome não constem em nenhum registro público relacionado a isso. Não por vergonha ou falsa modéstia, ele havia explicado isso para Robert cuidadosamente, mas porque o ato não se tratava deles e ele não queria para que tudo girasse em torno deles. O dinheiro era de Daniel Carreal. Era para a família dele. Fred e Terry simplesmente eram os mecanismos de sua entrega e mecanismos não foi necessário reconhecimento. Robert tinha entendido isso imediatamente e tinha honraram isso. A família Carreal recebeu uma comunicação legal formal através de o escritório de Robert estabeleceu que uma soma do dinheiro que pertencia a Daniel Carreal havia sido recuperado e estava sendo transferido para seu patrimônio para o benefício de sua família. A documentação apoiei isso completamente. Era preciso. Em todos os detalhes, que Fred tinha insistiu. Ele não estava disposto a ter qualquer coisa feita que não fosse completamente honesto, mesmo a serviço de um bom resultado. E não continha nada. Referência a uma trilha no estado de Cedarwood Park ou um beagle chamado Biscuit ou um casal com idade entre o final dos 60 e o início dos 70 anos que havia se sentado em uma varanda fria nos fundos em outubro e tomou uma decisão que custou caro. Eles receberam alguma coisa. Fred pagou a Robert. A taxa de audiência era debitada da conta da família. Não era uma pequena quantia. Era, na verdade, o equivalente a 2 meses de renda da farmácia de Terry, que era do jeito que Fred havia calculado quando ele recebia a fatura e qual era o cálculo que ele não compartilhou com Terry até que fosse pago. Ele não tinha compartilhou isso com antecedência porque Terry iria ter me preocupado com isso e com a preocupação não teria mudado a decisão e só teria acrescentado peso ao que ela já estava carregando. Quanto custa? Terry ele disse quando contou para ela. Ele contou para ela. Ela ficou em silêncio por um momento. O específico silêncio de alguém absorvendo um número e fazendo seus próprios cálculos. Então ela disse, está bem. Está bem, Fred. Ela olhou para ele. Ele diretamente. Fizemos a coisa certa. A coisa certa custa o que custa. Ele olhou para ela. Quando você ficou tão sábio? Há 45 anos, disse ela. Você simplesmente não estavam prestando atenção. Patrícia Carreal tinha 58 anos e havia sido gerenciando nos 7 anos desde o desaparecimento de Daniel com competência particular de alguém que não teve escolha a não ser desenvolvê-lo e quem desenvolveu-o completamente. Ela não tinha tido o luxo de desmoronar, tinha 2 crianças que precisavam de sua presença e funcional, contas que exigiam alguém para pagar a luz, uma vida que não parou. Para acomodar seu luto e que ela não havia pedido para fazer uma pausa. Ela conseguiu. Ela fez isso da maneira que as pessoas fazem. Quando eles devem e quando eles são os tipo de pessoa que não para. Um dia de cada vez, uma obrigação de cada vez, colocando um pé na frente do outro na direção para frente porque não havia outra direção disponível. E porque seus filhos estavam assistindo e porque Daniel teria esperado isso dela. Ela havia retornado ao trabalho. Tempo integral no ano seguinte ao de Daniel desapareceu. Ela tinha um diploma em contabilidade que havia permanecido praticamente sem uso ao longo dos anos, quando a renda de Daniel tinha sido suficiente que ela tinha retornou com a aplicação focada de alguém que de repente precisa de uma habilidade. Eles reservaram um tempo. Ela havia encontrado uma posição em uma empresa de Nashville e o manteve e tinha progredido nisso e a mantido crianças em sua escola e em sua casa ao longo dos anos, mantendo-os lá havia exigido tudo o que ela tinha e ocasionalmente um pouco mais. Claire tinha agora 25 anos e Marcos tinha 22 e ambos eles cresceram entendendo o peso específico de uma família que tem perdido algo que nunca tinha existido. Explicado.
A comunicação legal do escritório de Robert Alden chegou em uma manhã de terça-feira em novembro. Patrícia ela leu 3 vezes antes de ligar. Seu próprio advogado. Seu advogado ligou Robert Alden. Havia várias conversas ao longo da semana seguinte que Fred não fazia parte e que Robert resumiu para ele posteriormente com a economia praticada de um homem que cobra por hora. O resumo que Robert forneceu foi medido da maneira que Robert mediu tudo. A família Carreal tinha recebido a comunicação formal e haviam contratado seu próprio advogado para revisar o caso. Isso, que havia levado 2 semanas e que Robert já esperava. A transferência tinha acontecido. Foi confirmado. Patrícia chorou quando o valor final foi confirmado. Robert relatou isso no tom neutro de um profissional descrevendo um fato, mas Fred ouviu como era. Uma mulher descobriu que a preparação do marido dela tinha conseguido contatá-la depois de 8 anos. Claire tinha ligaram imediatamente para Marcos, e eles ambos foram levados para a casa da mãe, e os 3 estavam sentados na cozinha. Juntos por muito tempo, que foi como Robert, a fonte, havia descrito isso. O advogado havia lhes dito o que poderia ser. Disseram que alguém havia encontrado de Daniel container, e tinha se certificado do dinheiro. Entraram em contato com eles sem identificar quem eram. Fred ouviu esse resumo de Robert Alden numa manhã de quarta-feira, e agradeci-lhe, dirigi para casa e contei-lhe. Terry, sentado à mesa da cozinha com o café deles. Terry ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo depois que ele terminou. Claire e Marcos, ela disse. 25 e 22, disse Fred. Daniel preparou aquele container para eles. Terry disse. Ele o enterrou naquela floresta. Para eles, há 8 anos. Sim, disse Fred. Ele confiou à floresta que a aguardaria, Terry. Disse. E veio uma tempestade, e uma árvore caiu. Fred assentiu com a cabeça. E Biscuit, disse ele. Terry olhou para Biscuit, que estava dormindo em seu colo. Tapete perto da porta dos fundos. E Biscuit, ela disseram. Eles beberam o café. Lá fora a janela da cozinha, o jardim de novembro estava despido e preparado para o inverno. O teto ainda precisava de reparos. O caminhão ainda precisava de uma transmissão. Tudo estava exatamente como era antes. Primeiro sábado de outubro, exceto que em algum lugar em Nashville, Patrícia Cario e os filhos dela estavam sentados com algo que Daniel havia preparado para eles há 8 anos, que haviam esperado no solo através de 8 invernos do Tennessee, que lhes havia chegado no particular maneira como as coisas encontram seu caminho quando o momento é propício. Fred pensou sobre Daniel Cario, que estava com medo e de qualquer forma, quem tinha agido com cuidado. Havia organizado seus documentos e feito as malas. Seu recipiente o enterrou no floresta porque ele era um homem que, mesmo em medo, pensou nas pessoas que dependiam dele, e não apenas dele. Ele mesmo, que havia escrito 6 cuidadosas páginas para um futuro leitor desconhecido, e confiavam que o chão os manteria seguros. Até o momento certo. Ele pensou sobre o que é preciso para fazer isso, para ter medo. E agir corretamente de qualquer forma, para colocar o seu futuro da família em uma caixa enterrada no chão. E confiar que o mundo entregará isso quando era necessário. Ele pensou, esse é um homem. Eu teria ficado feliz em saber. Bateram a porta num sábado. Manhã de fevereiro, quando o chão lá fora, havia uma camada de 7,5 centímetros de neve fresca. Neve que caiu durante a noite, e que tinha transformado a questão da trilha de sábado em um assunto de alguma conversa durante o café da manhã. A posição de Terry era que um pouco de neve não havia motivo para quebrar um jejum de 7 anos. Hábito, e que eles tinham equipamento para exatamente esse tipo de clima. Do Fred. A posição era que havia neve fresca na trilha criou condições que justificavam a avaliação antes do compromisso. Eles estive debatendo isso confortavelmente. Maneira de 2 pessoas que na verdade não são argumentando, mas simplesmente articulando seus respectivos pontos de vista, quando Biscuit anunciou o visitante.
Eles estavam no mesa da cozinha com o café deles quando o biscoito anunciou a chegada do visitante. Fred abriu a porta. O jovem no homem da varanda tinha 20 e poucos anos, era moreno, usara um casaco um pouco formal demais para uma manhã de sábado. O instinto de ele se vestir adequadamente para a ocasião entendido como significativo. Ele tinha a postura particular de alguém que tem preparado para um momento e está descobrindo que o momento é maior do que o seu preparação. Ele estava segurando um envelope e uma fotografia moldurada, cuidadosamente selecionada. Em cada mão. Sr. Henderson, disse ele. Fred olhou para o jovem em seu varanda. Ele não esperava por isso, entendeu-se por Robert Aldean que o anonimato seria preservado, e não construiu nenhum cenário em que alguém apareceu à sua porta em um dia de fevereiro. Manhã com um envelope e uma fotografia. Seu rosto demonstrava surpresa. Antes que ele tivesse tempo de lidar com isso, o que não foi algo que lhe aconteceu. Frequentemente. Ele geralmente era um homem que chegou a hora de cuidar da aparência dele. Meu nome é Marcus Cário, disse o jovem. Eu sou desculpe por termos vindo sem avisar. Nós não avisamos. Tenho um número. Ele fez uma pausa. Sr. Aldeia não conseguiu nos fornecer seu contato. Informações, mas os registros públicos têm endereços. Ele estendeu o envelope. Eu só precisava agradecer. Pessoa. Minha mãe e minha irmã queriam vir, mas perguntei se eu poderia fazer isso primeiro, sozinho. Ele fez uma pausa novamente. Espero. Tudo bem. Fred se afastou do porta. Entre, disse ele. Terry tinha vindo para o corredor quando o Biscuit anunciou a visitante, e ela estava agora de pé no porta da cozinha com vista para Marcus Cário com toda a atenção que ela dedicou a coisas que mereciam. Marcus olhou olhando para ela. Algo mudou em seu rosto, a mudança específica de um jovem que havia preparado uma versão disso momento e está se ajustando ao real versão. Você parece a mãe de alguém, ele disse. Parecia surpreso com a própria palavra. Palavras. Quer dizer, me desculpe, eu quis dizer. Está tudo bem, disse Terry. Entre, sente-se. Marcus Cário sentou-se à mesa de cozinha onde Fred e Terry tinham sentados naquela noite de outubro, quando eles tinham decidido. Ele estava, pensou Fred, não tão decidido. Diferente do que seu próprio filho tinha 22 anos. A combinação específica da juventude e da gravidade que pertence a um jovem que foi questionado por circunstâncias carregar mais do que sua idade. Terry fez café sem que lhe pedissem, e o preparava. Em frente a Marcus, sentou-se. Marcus abriu o envelope com cuidado, mãos de alguém manuseando algo que foi transportado com cuidado. Dentro estavam 2 itens, uma carta de Patrícia Cário, 3 páginas manuscritas que estavam dobradas com precisão à maneira de uma carta que foi lido e dobrado muitas vezes, e uma fotografia em simples moldura. Terry observou Marcus colocar a carta sobre a mesa e depois segure-a a fotografe por um instante antes de começar. Ela o abaixou. Observou as mãos dele, firmes, deliberado, a organização de seu pai na maneira como ele lidou com as coisas. Ela não disse nada. Isso. Terry lera a carta depois. Marcus saiu da mesa da cozinha com seu café, e o lera 2 vezes, e guardaria na gaveta onde ela mantivemos as coisas que importavam. A fotografia era um retrato, um homem em sua quarentona, morena, com expressão de alguém confortável em frente a uma câmera, olhando para ela diretamente. No verso, a mão que Fred reconheceu pela carta em o recipiente, eram 3 palavras. Isto era ele. Meu pai, disse Marcus. Ele colocou a fotografia na cozinha-mesa cuidadosamente no centro, entre Fred e Terry. Descobrimos, no fim das contas, o que aconteceu. Levou um tempo. Anos, mas agora sabemos. Victor Holt. Ele disse o nome com o específico apatia de alguém que passou por a dor do conhecimento e chegou do outro lado. Ele está servindo tempo. Não muda tudo, mas isso muda alguma coisa. Fred assentiu. A carta da mãe explica tudo melhor.
Do que eu posso, disse Marcos. Mas eu queria você precisa saber. Ele fez uma pausa, e a pausa teve a qualidade de alguém que garante que são as palavras certas. Meu pai partiu. Uma nota junto com o recipiente. Nós não. Só fica sabendo do bilhete quando o Sr. Aldean compartilhou. Ele escreveu que quem encontrasse deveria saber que o dinheiro era para o futuro de seus filhos, a educação deles, o começo deles. Marcos olhou para a fotografia e depois no Fred. Minha irmã Claire estava cursando medicina quando ele desapareceu. Ela teve que parar. Ela simplesmente recomeçou. Ela está no 2º ano. Ele parou. Ele olhou para as próprias mãos. Meu pai iria confiar exatamente em 2 pessoas com isto. Ele os encontrou. A cozinha estava muito silencioso. Terry estendeu a mão por cima do mesa e colocou a mão sobre a de Marcos. Mão. Ela não disse nada. Ela fez não precisa. A primavera chegou a Millbrook. Como sempre acontecia, gradualmente então, de repente, a forcetia primeiro em as margens voltadas para o sul, e depois o árvores de Judas ao longo do leito dos riachos, e então a chegada estrondosa de abril com sua luz particular, a luz que faz tudo parecer como é sendo visto claramente pela primeira vez. O jardim de Terry, encerrado em outubro, voltou a si mesmo ao longo do tempo março e abril com o confiável autoafirmação de coisas que conhecem seu próprio negócio. Fred e Terry retomaram o trilha de sábado, quando a lama secou o suficiente para torná-lo razoável, o que por sua vez a avaliação ocorreu no primeiro sábado de abril. Eles haviam faltado a 7 sábados. As semanas de neve e as semanas de lama e as semanas em que o caminho não era seguro, e a retomada pareceu o retorno de algo que eles não tinham percebido que possuíam. Estavam desaparecidos. Eles caminharam os 8 quilômetros. Com biscuit entre eles, movendo-se ao ritmo definido na trilha, em vez do ritmo um cronograma imporia, e a floresta fez o que a floresta fazendo em abril quando o inverno acabou de verdade e já está no fim. Pararam de fingir que poderia voltar. Eles passaram pelo local onde o carvalho caiu. A equipe do Parque do Condado havia limpado a maior parte dos detritos durante os meses de inverno, e a própria árvore havia sido cortada. Trechos que se encontravam ao longo da trilha borda, a madeira clara do interior ainda visível nas superfícies recém-cortadas, uma madeira que estava dentro da árvore por décadas agora expostas ao ar. A raiz da cratera ainda era visível, a terra não mais recuperada pelo crescimento, a forma de ausência ainda era evidente. Fred fez uma pausa. Ali ficou por um instante. Terry parou ao lado. Ele. Biscoito sentou-se e olhou para o cratera com a expressão séria de um cão realizando uma avaliação completa. Eles não falaram. Olharam para o cratera da raiz e a manhã de outubro retornou a eles da maneira específica de memórias associadas a lugares específicos, presente e imediato, mais vívido que as memórias geralmente são assim. Biscoito cheirou a área com a minúcia de um cão fazendo uma inspeção adequada, e então sentou-se e olhou para eles como se esperasse por uma explicação. Eles continuaram caminhando pela floresta de abril com biscuit entre eles e aquela manhã em particular luz que só existe na primavera. A floresta estava fazendo o que sempre faz. Em maio, chegou uma carta de Patrícia Cário. 3 páginas escritas à mão com cuidado, roteiro de alguém que havia pensado sobre o que ela queria dizer e já havia dito. Com a atenção que merecia. Ela escreveu sobre os meses desde fevereiro, sobre as mudanças que a transferência havia provocado possível. A situação da hipoteca, que tinha sido a pressão mais imediata, estava estabilizada. Marcos estava terminando seu diploma em contabilidade sem formação em finanças. Pressão que o vinha atrasando por 2 anos. Claire havia retornado à área médica. Escola em janeiro, 2 semanas depois da transferência foi confirmada, com o foco particular de alguém que tem sido interrompido e retornou mais séria e mais convicta do que quando partiu. Patrícia escreveu sobre Daniel, sobre a dor particular de aprender tudo verdade do que havia acontecido, e um alívio particular disso também. A resolução de algo que havia sido não resolvido por 7 anos. Ela escreveu que ela pensava em Fred e Terry com frequência.
Ela escreveu que o segundo ano de Claire à faculdade de medicina terminou em maio, e isso a turma fez uma pequena comemoração. Jantar em um restaurante perto do campus, que era a tradição para o fim de segundo ano, o ano em que muitos dos alunos acharam mais difícil. Ela escreveu que Claire havia trazido uma fotografia para o jantar, uma fotografia de duas pessoas seus colegas de classe nunca tinham visto, e colocou-o sobre a mesa à sua frente. A arrumação da mesa, e não havia explicado isso até que alguém perguntou. Quando alguém perguntou, Claire disse simplesmente, as pessoas que devolveu-nos o presente do meu pai. Patrícia escreveu que tinha ouvido isso. História de segunda mão de uma das Claires colegas de classe que era filha de uma amiga, e que ela não tinha conseguido parar de pensar nisso desde então. Fred leu a carta 2 vezes, sentada no cozinha com seu café da manhã, e então ele o levou para a garagem onde ele vinha trabalhando nas costas de um pequeno armário de madeira que ele estava fazendo para eles quarto. Ele colocou a carta no bancada, e ele pegou o armário, e ele olhou para a carpintaria em que estava fazendo, e ele trabalhou nisso por um tempo na quietude concentrada particular de alguém fazendo algo com as mãos que exige atenção total. Quando ele voltei para dentro, o móvel do armário estava montado. Sobre a bancada com sua marcenaria progrediu, mas não terminou. Terry estava no jardim dos fundos. Ele estava parado e a observou por um instante. O jeito peculiar como ela se movia entre as suas plantas, que era o jeito de alguém que conhece cada um individualmente, e é verificar como estão em vez de inspecionar eles. Um relacionamento em vez de pesquisa. Ele a observou se mover neste jardim por 22 anos, e em outros jardins durante os 23 anos anteriores a isso, e era tão familiar quanto qualquer coisa que ele sabia, e descobriu que a familiaridade não é o mesmo que comum, que o familiar poderia permanecer após 45 anos vale muito a pena assistir. Ele pensou. Cerca de 30 anos de navegação pelas estrelas, sobre aprender a ler o tempo antes que chegou, para ver a forma do que era vindo antes de se anunciar, sobre o treinamento específico de uma vida vivida em serviço. O entendimento construído ao longo de décadas em que você não é o ponto de vista de a questão é que a missão é maior do que o conforto de qualquer indivíduo ou conveniência ou desejo de crédito, que a medida de uma pessoa é o que ela faz quando ninguém está marcando pontos. Ele acreditava nisso há 30 anos como um princípio profissional. Ele acreditava por 45 anos como algo mais antigo e mais fundamental. Ele simplesmente não tinha conhecido até uma manhã de outubro no florestas que acreditavam ter custos. Ele pensei numa manhã de outubro e num cachorro que não voltava para o caminho, e um recipiente sob as raízes expostas de um carvalho branco caído. Ele pensou sobre carregando-o até o caminhão entre eles, e dirigindo para casa em um silêncio que não estava desconfortável, mas estava cheio. Pensei em 3 dias de silêncio e uma xícara de chá em uma varanda fria nos fundos, e a qualidade particular de uma decisão tomada não porque fosse fácil, mas porque estava certo. Ele pensou em um jovem homem sentado à mesa da cozinha em uma manhã de fevereiro com uma fotografia e 3 palavras escritas no verso. Ele pensou, sempre foi assim. Terry levantou os olhos do jardim e o viu em a porta. Ela se endireitou. Ela olhou para o rosto dele. Boa carta, perguntou ela. Disse. Uma carta muito boa, disse ele. Ela olhou para ele por um momento com toda a sua plenitude. A atenção que ela sempre lhe dedicava, olha só, perguntou e respondeu ao mesmo tempo, que vinha perguntando e respondendo por 45 anos sem nunca se tornar rotina. Então ela lhe deu um pequeno aceno de cabeça. Isso significava que ela havia entendido, e ela foi de volta ao jardim. Fred ficou parado ele ficou um instante na porta, observando-a a trabalho. Depois, ele voltou para o gabinete. Naquele sábado, eles percorreram a trilha em Parque Estadual Cedarville da mesma distância de 8 quilômetros. Eles caminhavam todos os sábados durante 7 anos, começando às 7h15 como sempre começou, chegando ao início da trilha para encontrar já havia 2 outros carros estacionados ali, o que era mais do que o normal para um sábado. Em maio,
A floresta primaveril estava fazendo tudo o que as florestas da primavera fazem simultaneamente, o que foi consideravelmente mais do que poderia ser catalogado em um único passe por duas pessoas a qualquer velocidade. Biscoito estava com o nariz no chão com o foco dedicado de um cão que entende que seu trabalho nunca termina, e quem aborda cada sábado como se fosse o primeiro. Isso nunca aconteceu. Eles passaram pela raiz. Cratera onde o carvalho estava. Fred fez desta vez, não pararam. Continuaram caminhando. Pela manhã de primavera, através do floresta que guardou seu segredo por 8 anos e o lançou quando chegou a hora veio. Se a história de Fred e Terry tocou você, clique no botão curtir para que esta história seja compartilhada. Pessoas com caráter genuíno podem alcançar mais gente que precisam ouvir isso hoje. Agora, eu quero para te perguntar algo. Pense no que esse casal fez isso, os 3 dias, as costas varanda, a decisão. Ninguém estava assistindo. Ninguém jamais teria sabido. Se você tivesse que descrever Fred e Terry em apenas uma palavra, qual seria essa palavra? Integridade, coragem, honra, coração. Partir, deixe sua opinião nos comentários. Eu leio todos eles. Um só. Um abraço caloroso para cada um e todos vocês. Vejo vocês em próxima história.